ela não foi aprovada ainda, né? Caso ela seja aprovada, o que vai mudar com essa nova proposta? Veja só, em linhas gerais, tá, o que vai mudar com essa proposta é que essa proposta prevê o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e fixa uma idade mínima. Então, veja só o que acontece. No primeiro momento, o que houve agora foi que esse projeto que foi apresentado, tá, em fevereiro, ele foi para votação na Câmara em primeiro turno. Tá? A proposta inicial, ela já teve modificações. Tá? Então, por exemplo, havia no projeto a derrubada da contribuição, da aposentadoria por tempo de contribuição e fixando uma idade um pouco maior. Lógico, se eu tenho uma expectativa de vida maior, é interessante que eu imagine então que o indivíduo entre numa idade mais tardia. Se você olhar hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente está vendo aí jovens com a idade de 30 anos que ainda não entraram no mercado de trabalho formal, tá? Então eles não vão ser afetados, tá? E também, assim, uma questão que havia nessa proposta era de acabar com a aposentadoria por idade com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, aumentando isso para 20 anos. Essa era a proposta e seria, digamos, dentro dos estudos técnicos, seria ideal, mas é uma coisa que já foi derrubada e se mantém por 15 anos. Porque a gente tem que observar o seguinte, depois dessa proposta agora, quando os deputados voltam de recesso, vai haver então um segundo turno, onde provavelmente há uma discussão na sociedade e vão entrar com discussões, porque o que é essa proposta? Essa proposta é uma proposta de emenda constitucional, é a PEC 6 de 2019. E o que ela prevê? Mudar a Constituição, tá? Então tem que ser feito com muito cuidado, porque alguns aqui nem vão lembrar, mas a Constituição movimentou o Brasil inteiro, tá? Por um monte de coisas que precisavam ser modificadas, né? Então mexer na Constituição é muito sério. Então o governo também tem que ter pulso firme para bancar isso. Entendeu? E a gente tem que estar observando o seguinte, que não pode haver interesses muito pessoais. A gente tem que, inclusive os nossos políticos, têm que olhar o interesse coletivo. Mas o que acontece? É política. Quando acontece essa discussão, vem os grupos, os lobbies, os nichos, tentando defender as suas partes, tá? Mas, enfim, a proposta principalmente é que se diminua o tempo em que o indivíduo fique dependendo do Estado e que também se calcule uma nova forma de contribuição. Uma das coisas que já foi aprovado nesse projeto é, por exemplo, que o banco contribua com mais percentuais para a Previdência Social, através da contribuição social líquido sobre o lucro líquido. Então, sobre os lucros do banco, há aí uma previsão de aumentar um percentual para custear, tá? Você tinha me perguntado o que mais, Paula? Essas regras, elas já estão valendo? Não. Como eu estou explicando, primeiro, então, tem toda essa votação, segundo turno da Câmara, depois ainda vai para o Senado, vai passar pela Comissão de Conciliação e Justiça, para daí ainda ser, né, promulgada como lei, da forma jurídica normal, para que isso entre em vigor. Entendi. E vai valer para todos? Vai valer para aqueles que estiverem entrando agora, porque o que sempre existe no direito é o seguinte, direito adquirido é um direito garantido. Então, por exemplo, quem já está no mercado de trabalho, quem já está, por exemplo, com tempo de aposentadoria já garantido, ou que tenha a aposentadoria proporcional garantida, todos os direitos que existirem até o momento da promulgação dessa legislação está garantido. Mantém. E aí o que vai acontecer são regras transitórias. E essas regras transitórias, elas vêm assim. 3 tipos de transição, tá? Por idade mínima progressiva, ou seja, quem tiver, a partir daquele momento em que a lei é promulgada, eu vou olhar então a idade mínima a partir daí. Por pontos, tá? Que vai ser, digamos assim, considerando o tempo de contribuição já para quem ainda não tenha garantido a aposentadoria nessa data.
se somando, é uma regrinha que hoje, de certo modo, já existe, porque houve uma mudança já em 2018, em que você pega a idade e tempo de contribuição e muda, mas eles estão fazendo uma flexibilização também nesse aspecto. E um pedágio, tá? Digamos assim, mudou, eu garanto algumas coisas, mas para que eu fique adequada a esse novo plano de previdência, então vou ter que contribuir alguma coisa a mais para equivaler. Porque tem, na verdade, tem que equilibrar o caixa, né? Essa é a questão. Tá? Como que vai ser feito esse cálculo de aposentadoria, então? Para quem for, né, se aposentar. Como que vai ser feito o cálculo disso, dessas novas aposentadorias? Tá, veja, é bastante prematuro a gente dizer assim exatamente como, porque como a gente está colocando, existem propostas, né? E uma dessas propostas, por exemplo, é de que hoje a regra que existe é que você, por exemplo, faz o cálculo do seu benefício com base numa média aritmética ponderada desde 94, tá? Uma média aritmética ponderada, e sobre isso havia aí o fator previdenciário, que em função de idade, então são cálculos que em função da idade fazia com que esse benefício diminuísse, e hoje então você tem essa regra 86-26, 96-86, em que você soma idade e tempo de contribuição, e aí você consegue a aposentadoria por 100%. O que a gente está entendendo nessa legislação é que ninguém mais vai conseguir exatamente 100%. Ela parte de 60%. Tá? Então, essa grande mudança e o grande impacto que vai ter. Mas agora, quem já está com isso garantido, não vai ser prejudicado por essa legislação. Então, vamos supor, eu já tenho o direito de me aposentar. Essa nova regra, ela vai ser aplicada? Não. Tá? Quem já tem o direito de se aposentar hoje garantido, ou seja, até o momento da implantação dessa nova legislação, não vai mudar. Tá? E teria a possibilidade de eu antecipar a minha aposentadoria para não ser atingido nessa nova regra ou não? Não exatamente, porque você vai ter que observar se você tem os direitos garantidos. Então, por exemplo, no caso da aposentadoria por tempo proporcional, se ele tiver hoje isso garantido, ele pode. Agora, adiantar exatamente isso, tem que analisar isso, gente, que não é simplesmente eu vou pegar um pacote e vou adaptar para mim. Não é bem assim, entendeu? Eu tenho que observar realmente as regras que estão valendo no seu atento. Eu não vejo qual a possibilidade de burlar isso. Tá? Em relação, por exemplo, ainda essa questão de que a pessoa consiga chegar a 100% do seu salário de contribuição, ele vai ter que ter contribuído pelo menos 40 anos, tá? Para que ele chegue. Então, começa com 60% e a cada tempo que ele for somando, vai aumentando o percentual. Então, teoricamente, quando a pessoa tiver 40 anos de contribuição, somada à idade, ela conseguiu 100%. Ou seja, a proposta é que fique mais tempo contribuindo. Tá? Entendi. Nós, como brasileiros, então, devemos refletir sobre essas mudanças e tudo que está acontecendo. Você deseja colocar mais alguma coisa dentro desse aspecto que seja importante? Olha, eu acho que desde o início da nossa conversa, eu procurei levar a reflexão de que nós temos que nos preocuparmos com o futuro, tá? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, muito menos daqui 100, 20, 30 ou 50 anos, né? A sociedade está passando por um processo de transformação muito rápida, por toda a tecnologia que a gente vive. Os modelos de trabalho, né? Hoje a gente vê assim, eu na minha atividade profissional, vejo muito isso, muita tristeza, porque a gente vê assim, uma instabilidade, uma informalidade latente. Por mais que o governo crie alguns mecanismos para levar as pessoas a contribuir para a Previdência, por exemplo, através do MEI, ou tentando flexibilizar as relações de trabalho, por exemplo, com a reforma trabalhista, o que a gente vê é que, infelizmente, a intervenção do Estado ela é nociva para a sociedade.
tá? Porque ela engessa o processo produtivo. E num país onde a gente tem um processo produtivo latente, um país em que o processo produtivo acontece de forma natural, eu não tenho muita preocupação com o futuro, porque a coisa está fluindo, o dinheiro está acontecendo, a produção está acontecendo, a lei de oferta e procura no mercado vai acontecendo de uma forma muito natural. Eu tenho que me preocupar quando isso estanca. Eu vejo que, infelizmente, não só no Brasil, mas se a gente dá uma olhada pelo mundo todo, a sociedade está envelhecendo. Então, esse problema da reforma previdenciária não é um problema só no Brasil. Se você olhar para a Europa, veja lá na Grécia, na Espanha, na França, você está vendo movimentos em que as pessoas estão vendo o seguinte: existe um peso para o Estado. E veja, quanto mais intervenção o Estado tem, maior é esse peso. Então, o olhar que a gente tem que ter com essa reforma e a sugestão que eu dou para as pessoas: prestem atenção, ouçam, leiam, conversem. Não olhe só para o seu próprio umbigo, não olhe só porque você vai perder alguma coisa. Eu já tive assim, por incrível que pareça, recebi telefonemas de pessoas me perguntando: mas olha, eu ouvi dizer que a minha mãe, que é aposentada e recebe pensão, e eu também recebo aposentadoria e estou no endereço dela, que o Estado vai cortar isso. Vai haver algumas mudanças, sim, em relação a acúmulo de pensões e aposentadorias. Mas não significa que aquilo que já está garantido hoje vai ser modificado, porque as pessoas vão ter que ter um tempo para se acomodar nessa nova legislação. A sociedade precisa e o próprio Estado também, porque vai ter que regular todas essas leis, né? Então, assim, o que a gente propõe é que a gente converse, ouça, busque saber informações verdadeiras, procure saber qual é a atuação do teu candidato, daquele que você elegeu. Veja a atuação dele, porque eles estão lá para defender não os meus interesses nem os teus. Estão lá para defender os interesses de um país inteiro. E que isso não pode ser também uma briga política, tá? Não pode ser uma briga porque é o presidente que está propondo ou é aquele que é anti-presidente que está propondo. As propostas, elas têm que vir de encontro aos interesses de uma sociedade. Necessidade, né? Exatamente. E assim, aos interesses de um país inteiro. Então a gente tem que colocar o nosso país como soberania mesmo, entendeu? E olhar para isso de uma forma bastante crítica, sabe? E pensar o seguinte: eu preciso preservar e manter a continuidade disso para aquele que realmente precisa. Okay? Com certeza. Lisete, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal conversar com você. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que você tenha em casa. E eu conto com a sua audiência no próximo programa. Um abraço!